Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Batô, bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. Vou falar podcast, né? Mas na verdade é um bate-papo aqui bem descontraído. Hoje eu tô aqui com uma personagem incrível, uma profissional Jaque, a Jaque Oliveira. E eu vou conversar com ela aqui para contar um pouquinho da trajetória dessa profissional, dessa espetacular profissional aí que está no mercado há tanto tempo, né? Jaque, bem-vinda. E Obrigada. tá tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Estou muito feliz pelo convite. Me sinto muito honrada por estar Legal. aqui. Jaque, se apresenta aqui, conta um pouquinho sobre você, conta um pouquinho um curtinho, só uma partezinha, só da sua, um briefing da sua, Um briefing um rápido. briefing rápido aqui pra gente. Bom, me chamo Jaque Oliveira, tenho 40 anos, mãe de 2 filhos, né? 2 meninos, casada, cantora. Trabalho na área da beleza já há 29 anos. 29, gente? 29. 29 anos. Uau! Começou com 8. Eu comecei na barriga da minha mãe. Certo. Comecei aos 11 anos de idade para ajudar em casa, né? Para, enfim, ter recursos para ajudar minha mãe dentro de casa. E eu odiava, na verdade, fazer cabelo. E comecei só para ajudar mesmo, para poder ficar perto dela, né? Que eu gostava de ficar perto da minha mãe. Aquela coisa, né? De sentindo o cheirinho do leite. E Sim. aos 16 anos eu comecei a estudar, né? Eu saí da área, voltei a descobrir que eu gostava de cabelo. E aí eu comecei a minha jornada de estudos. Então me formei primeiramente com especialidade em cabelos afro e tratamento Certo. de couro cabeludo. Bacana. Depois passei pelo Estúdio W, fiquei lá 14 anos. Certo. E aí lá entrei como assistente, mesmo que já era profissional, entrei como assistente, passei por toda a jornada de assistente, treinamento, toda a jornada de educação, me tornei educadora da Redken, né? Educadora não, artista da Redken, enfim, expertinho da vela, fiz diversos tipos de formação, pivot point, né, de Bacana. penteados, Keune, tudo que você puder imaginar, todas as academias eu frequentei. E eu falo que não é porque eu era uma pessoa muito focada em estudar, é porque eu sempre tive muita dificuldade para aprender. Sim, não me diga. E você, no dia a dia, eu já acompanhei o seu trabalho, né? Para quem não sabe, a Jaque já usou o nosso espaço, já foi uma residente aqui do coworking, né? Ela saiu de um salão e usou o nosso espaço com uma forma, um tempo intermediário para estar podendo organizar as ideias, né, Jaque? Foi Sim, isso? foi isso mesmo. E aí, é, quando eu saí dessa empresa, fiquei atendendo em casa. E logo conheci vocês aqui, né? No final, no meio da pandemia, né? A gente estava no meio ainda, Praticamente dentro da terminando, pandemia. né? Ainda a pandemia. Meu filho tinha acabado de nascer, acho que ele tinha aqui 7 meses quando eu vim atender aqui. Uau, E foi incrível, assim, estar aqui. Foi muito acolhedor, foi um tempo assim que me ajudou muito a conseguir entender o que eu queria fazer e que caminho que eu queria seguir como profissional. entendi. E dentro desse quiver todo, né, de habilitação e de experiência que você tem, né? Deixa eu recapitular, só para eu não me esquecer. Então você tem a habilitação no nicho de cabelos étnicos, né? Que é Sim. o afro. É certo falar cabelo étnico? Cabelo Ou crespo, cabelo étnico, afro? afro. Só para a gente identificar Sim, o mercado e o nicho, né? sim. Você tem expertise em educação, né? Trabalhando numa das maiores empresas do mundo, que é o Grupo L'Oréal, né? Para quem não sabe, a Redken, né, pertence ao grupo da L'Oréal, né? Sim, Diria que talvez uma divisão um pouco mais técnica para tratamento, né? sim, Mais dedicada à saúde, né? sim, bastante. Então eu posso considerar que você é uma expert em saúde dos cabelos também, né? Também. Terapia capilar, Terapia capilar e na sequência visagismo, visagismo, consultoria de certo? imagem. Consultoria de imagem, né? Que no fim das contas, assim, o profissional de cabelo, ele já, Faz tudo mas naturalmente, não é verdade? Ele já naturalmente. começa a ter essas formações aí,
e você vai buscar o curso só para sacramentar e, né, e ganhar aí autoridade dentro do mercado, né? É. Porque o conhecimento praticamente você já desenvolveu. Acredito que é muito, acaba sendo, a gente faz muito isso por intuição, Sim, sem às vezes não saber da técnica, é né? E aí quando verdade. você entende a técnica, Aí eu acho que tudo encaixa. aí encaixa, porque aí você começa a fazer com intenção e isso Sim, muda. acho que ele consegue fazer a redação do nosso discurso, né? Do seu Exato, discurso, né? exato. Entendi. Aí saindo do visagismo, aí você comentou também comigo que você tinha um trabalho de empoderamento. Empoderamento feminino. Aí você tem um trabalho também de empoderamento e pelo que eu acompanho do seu trabalho no seu espaço, você trabalha uma coisa muito interessante que está super em alta também, que são os eventos, não é verdade? Muito. Eu tenho esse trabalho de empoderamento feminino, né, dentro do meu espaço, que na verdade é algo que acomete a minha família, né? Minha família é uma família matriarcal, de Hum, mulheres líderes, de mulheres assim para frente. E aí não tem como não herdar isso. Então hoje eu trabalho, o meu espaço ele é kids friendly, ele é um espaço que acolhe mães com crianças, né? Então é um espaço também que acolhe pequenas empreendedoras. Então, entre as minhas clientes, as mulheres que estão empreendendo, mas ainda não têm um espaço físico, eu abro em datas específicas para essas mulheres poderem divulgar divulgar e mostrar o seu trabalho ali é tipo dentro. uma reunião de network Um espaço colaborativo para colaborativo. empreendedoras e Sim, kids friendly, né? Então, eu tenho uma colaboradora hoje que tem filho, mas que ela leva o filho, ela pode levar o filho. Tem um trabalho também. caramba, meu, que coisa sacada, né, cara? Que coisa mais humana, já que, meu, Sim, parabéns. Que é uma coisa que eu venho observando assim, e eu não tenho nenhum tipo de projeto, não tenho nenhum tipo de ideia, mas é uma coisa que eu observo demais, né, nas profissionais de beleza, principalmente as mulheres, né? Eu vejo um perfil de profissionais assim, igual a Exa, a Gabi, filhos pequenos, né? E elas estão todos os dias aqui. Imagina hoje que a gente está nas férias. Aí eu fico pensando, onde será que estão as crianças delas, assim, né? é uma loucura. E assim, hoje em dia você fica, né, as mulheres têm bastante dificuldade de com quem vão ficar meus filhos, o que eu vou fazer nas férias, né? Então, eu abri esse espaço não só para as minhas colaboradoras, mas os meus filhos também ficam lá, os filhos das clientes, né? Hoje, inclusive, eu saí para gravar, tava lá um monte de criança Entendi. e, e às vezes eu contrato também, tipo, como que fala, meu Deus? Uma inflação, Recreação, recriação. recreação. E aí também acontecem esses eventos que vai muita gente no salão, então tem muitas pessoas que podem se conhecer e aí acaba rolando muito matching ali dentro. Muito interessantíssimo, É, assim, meu, muito legal. Você acaba aproveitando tudo que Deus oferece, tudo que né? Deus. Porque no salão o babado acontece, né? Sim, com Então, certeza. E, ó, levando em consideração assim que a nossa audiência, né, ela é focada para profissionais, né, jovens profissionais, né, para a sim. gente estar orientando, dando a ideia de como a gente está vivendo, né, tentar passar um pouco da nossa experiência. O que que você diria para uma profissional hoje, né, nesse perfil, vai, uma mulher, né, que de repente ela tem um filho pequeno e queira ingressar na área da beleza, no cabelo, na manicure, cílios, design de sobrancelha, né? Se viesse, vai, uma pessoa nesse perfil, tivesse, já que me dá uma orientação aqui, como que eu poderia fazer? Começo num curso, ou começo a pesquisar na internet, você daria uma luz para uma pessoa dessa? Com Sim. certeza. Pensando nas mulheres que são mães, e não só nessas que querem ainda começar a empreender, a gente percebe que o mercado da beleza, em sua maioria, é de mulheres É de que mulheres. se tornaram mães. Muitas delas se tornam mães e não Ah, você diz a conseguem jornada. a jornada delas. Entendi. Então, tem muitas mulheres no mercado da beleza que começam nessa profissão justamente porque quando elas engravidam, ou elas são demitidas dos seus trabalhos CLT, ou elas não conseguem mais cumprir aquela jornada comum de trabalho, aquele horário.
E aí elas começam a procurar alternativas que possam fazer com que elas tenham ali um suprimento, né, financeiro e consigam também dar atenção para as crianças. Então, quando eu penso nessas mulheres, eu acho que é bacana elas se especializarem em alguma área específica e às Certo. vezes dar foco para aquilo, Ah, né? entendi. Eu também vejo isso, né? Tem gente que fica aquele monte de curso, né? Aquele monte de Exato. diploma na parede. Eu também acho que acho que ganha mais autonomia se ela se focar, né? Focar em uma área, por exemplo, dentro da beleza. Por quê? Porque ela não vai ter tempo, Uhum, muito tempo hábil, para ficar estudando muito e atendendo vários nichos, né? entendi, A construção de uma carteira de cliente de nicho mais múltiplo, é mais demorado. entendi. Verdade, belíssima Então, observação. então, se a pessoa focar em uma coisa, ou seja, ela vai fazer beleza do olhar. Então, ela trabalha com beleza do olhar e ela foca naquilo, divulga aquilo, cria um posicionamento na rede social, uma imagem que vá também testemunhar a favor dela, né? E trabalha aquilo, nem que seja 5 horas, 6 horas por dia, né? Mas que sejam horas que sejam realmente dedicadas ali enquanto a criança está na escola, né? Boa, belíssimo, muito boa dica mesmo. E aí condiz muito com a sua realidade, né? Com o que É, você já passou, né? Então acho que você não mais autoridade do que você, acho que não tem como. tem muitas mulheres, né, hoje nessa. Minha mãe é uma, né? Sim. Minha mãe se tornou cabeleireira porque tinha 4 meninas para pentear, então Uau, certo. Eu não vou seguir uma ordem aqui, tá? fica Geralmente tranquila. eu tenho uma ordem que eu costumo seguir, mas acho que eu tô me sentindo um pouco mais à vontade com você. Então eu queria experimentar, não seguir Pode nenhum falar o tipo que de você quer. roteiro e tentar aproveitar a sua presença aqui. Agradecer, né? Que eu sei que a sua agenda é super apertada e só o fato de você estar aqui com a gente. Ô, Jaque, deixa eu te comentar uma coisa. Ultimamente a gente tem recebido muitos profissionais do mercado mercado étnico, né? A gente tem duas profissionais de cachos, né, que frequentam. A gente tem um profissional super gabaritado chamado Alan Briggs, né? Ele é Sim, um formador ele é um educador na parte de tranças, que também tem atuação no mercado de cosmético, na indústria. É, me diz uma coisa sobre esse mercado. Como que é o panorama desse mercado aqui no Brasil? Assim, ele tem um potencial, ele tem marcas, o mercado ele tem mais oportunidades comparado com o âmbito generalizado? a questão que acontece, que já acontecia há muitos anos, é que o fato que a população negra no Brasil é 55%. Só isso? Eu achava que fosse mais. É 55%. Mas Bom, é mas é claro, tem a mais que a metade. miscigenação, mas dos que se declaram negros, Certo, 55%. E claro, entendi, na Bahia a gente tem o maior quilombo fora da África, entendi. né? Então, quando a gente fala desse mercado no Brasil, existe um campo muito vasto de trabalho, porque tem muitas pessoas de cabelo cacheado, de cabelo crespo, de cabelo 4C, né, que precisam de um cuidado diferenciado. E o mercado, por mais que tenha muitos profissionais, ainda são poucos os que têm realmente ali uma qualidade de entrega, né? Sim. Uma coisa mais apurada e afinada ali, de um trabalho bacana, assim, de entrega. Mas tem muitos, mas ainda é um mercado que está bastante aberto e ainda precisa de muita gente que aprenda a lidar com o cabelo Certo. crespo e cacheado. E você explica você tem como explicar o porquê que a gente está tendo recebendo mais profissionais desse nicho, assim? Eu explico. A questão é justamente que hoje a gente não depende, por exemplo, somente de um local físico, né? A gente Certo, tem pessoas que constroem narrativas certo. e aí essas narrativas atraem os clientes e aí eles acabam procurando esses espaços também para não ficarem com... Estão começando a empreender,
para não ficar com Entendi. aquele custo alto fixo, Que é um salão, né? que é um salão, que o custo a gente sabe que é extremamente alto, Certo. né? E aí não ter esse custo alto fixo e ter um espaço como o seu, que é incrível, né, para Uau. atender, eu acho que faz toda a diferença. Querendo ou não, a cliente hoje ela quer vivenciar uma experiência, ela quer um ambiente agradável, gostoso e que ela se sinta à vontade. Entendi. E aí também tem a questão da evolução do significado do profissional, né? Dentro de um âmbito social, né? O profissional de beleza, pelo menos eu, pelo meu ponto de vista, ele assumiu uma posição um pouquinho melhor, né? Do Nossa, ponto até que de vista. enfim, né? Até que enfim, na verdade, toca aqui, né? Agora é a nossa vez, né? Porque a gente era muito esculhambado, né, meu? Esculhambado demais, Meu! desconsiderado, né, cara? Ó, só para vocês verem uma curiosidade, a profissão cabeleireiro, ela foi reconhecida como uma profissão em 2012. É muito É recente. muito recente, é uma profissão bebê. Aí, ontem eu estava vendo uma postagem sobre a história da barbearia, né? O barbeiro, no início dos tempos, ele era o dentista da Sim, sociedade, né? Ele era praticamente praticamente o um médico. médico da sociedade, tinha um nome para isso, né? O barbeiro da sangria, alguma coisa, era uma prática que existia Sim. para tentar, numa tentativa de curar alguma doença, né? Era o barbeiro sangria. Então, o barbeiro ele já era, né? E foi reconhecido em 2012, né? Nossa, demorou demais. Aí, outra curiosidade também, convivendo com o Alan, né, conversando, eu ganhei uma proximidade particular com ele. E dentro dos eventos que ele organiza lá, a gente viu que a profissão de transista Acabou de ser reconhecida. acabou de ser É reconhecida. Quer dizer, excelente. ela não existia, Não né? existe. Como que pode uma coisa dessa, né? É muito louco, como pode? E eu vejo assim, por exemplo, é, as pessoas estão começando a entender a importância, né, do cabelo, da imagem através do cabelo, né? O quanto isso pode realmente Quanto é, representa trazer cura. Eu falo que a trazer gente não cura, trabalha só com, não é a imagem, não é só o cabelo, a gente trabalha com cura, autoestima, né? autoestima. Às vezes a pessoa não tem ninguém que toque nela. Eu sempre falo isso para minha equipe. Uau, meu, que coisa forte, Eu Jaque. sempre falo isso para minha equipe. Fiquei Falo, arrepiado, cara. né, tem gente que não tem quem toque nela. Quem toca nela? O cabeleireiro. A pessoa que vai lavar o cabelo dela. Então, é muito curador. É um aconchego na alma mesmo. E se a gente sabe usar isso com sabedoria, né, com cuidado e com conhecimento, usando as técnicas que a gente tem, mas a nossa sensibilidade muda tudo. Uau, nossa, fiquei chocado agora com essa observação. Eu nunca tinha parado É, para pensar num ponto de vista desse, né? é. Você talvez você é a experiência mais humanizada na vida de uma pessoa, no cotidiano de uma pessoa, a gente acaba sendo, né? Sim, nós somos. O profissional cabeleireiro é. Eu me aprofundei nisso, mas a gente é intuitivamente. É Sim. que as pessoas às vezes não têm consciência do poder que ela tem nas mãos. Eu estava vendo uma entrevista da diretora do Grupo L'Oréal para grandes marcas. Aqui no Brasil, eu me esqueci o nome dela. Ela comentou assim, quando ela foi perguntada o porquê da resiliência do setor de beleza no Brasil, por que o setor de beleza ele consegue atravessar momentos de crise, por que ele consegue um crescimento linear e sólido sem nenhum tipo de oscilação, né? No serviço, eles estavam conversando sobre o nosso setor de serviços. Aí ela deu uma seguinte explicação que valida muito isso que essa sua narrativa. Que, por exemplo, né, uma pessoa que está numa crise, ela está desempregada, está desmotivada, no momento em que ela consegue ter uma oportunidade de uma entrevista de emprego, ela vai tentar juntar toda aquela energia que ela tem. Que restou. Quem que ela vai buscar? Ela vai buscar o cabeleireiro. Olha, eu tenho uma entrevista
de emprego quinta-feira, então eu vou precisar passar em você e tal. Ela faz esse ritual de procurar o salão de beleza para trabalhar a autoestima, para chegar naquela entrevista lá com bastante energia, né? Para mostrar, para causar um bom impacto, uma boa impressão. Sim. E entre outros exemplos que ela deu, né? Eu achei bastante curioso, assim. Eu acredito muito que a imagem, ela traz o pertencimento pra gente. Então, quando a pessoa vai procurar um emprego, que ela está muito tempo fora do mercado de trabalho, ela, entre aspas, já não pertence a nenhum grupo. Porque essa pessoa não tem dinheiro para sair. Então, ela não vai poder estar nos lugares onde as coisas estão acontecendo. Então, ela fica meio de escanteio. E a partir do momento que você começa a se arrumar, a se cuidar, você tem até autoconfiança para frequentar esses lugares, né? E aí eu acho que traz essa questão do pertencimento. E todo mundo quer pertencer. Isso não é negativo, né? É importante a gente saber só o que a gente quer e se aquilo realmente é bacana para nós, Sim. né? Porque é individual. Mas todo mundo quer pertencer de alguma forma. Então, acho que esse é o poder, um dos superpoderes do cabeleireiro, né? É devolver para essa pessoa autoconfiança e aí dali ela consegue construir o pertencimento dela. Uau, bacana. Parabéns, Jaque. O Jaque, sobre esse trabalho recente que você está se aperfeiçoando aí, está entregando, né, dentro das suas redes sociais, é de posicionamento de stylist, né, e em rede social. Como que me explica um pouquinho, conta um pouquinho como que é esse tipo de trabalho, como que é esse produto? Bom, eu sou visagista e estou estudando visagismo há apenas 14 anos. Pouquinho tempo, né? Seria uma criança um pouco maior que eu, assim. 14 anos estudando visagismo, consultoria de imagem, etiqueta social, comportamento feminino. E claro, né, que tudo que a gente estuda, primeiro a gente passa pelos tratamentos, né? Então eu falo que foi uma evolução pessoal e eu fui aplicando todas essas técnicas nas minhas clientes. Então tudo isso eu fazia junto com o meu atendimento na cadeira, até que na pandemia eu decidi criar um produto separado, Entendi. entendeu? Porque eu acho que até então você não tinha identificado isso como um produto que poderia preencher, né, Exato, um nicho. um nicho. Então hoje eu trabalho com as mentorias, então mentoria eu faço consultoria visagista express, que aí essas são na cadeira, e eu faço uma mentoria de imagem Certo. que uma delas chama-se Reconectar para Florescer, que é onde a gente trabalha toda a parte da autoestima, de autoconhecimento, consciência corporal, consciência imagética. E aí eu direciono a pessoa dentro do que mais faz sentido para ela e trabalho também a parte de posicionamento em rede social e posicionamento profissional. É uma stylist, um produto de assessoria de comportamento stylist moderno, Imagem, tudo né? é. Que engloba performance em rede social. Isso. Mas aí eu faço de uma forma diferente. Claro que as consultoras de imagem comum, geralmente, elas vão lá fazer para você. Eu ensino as pessoas a fazer. Entendi. Acho que eu Entendeu? vou fazer uma consultoria lá com você. Batom. Porque eu tenho esse problema, né? Assim, acho que particularmente eu sou um pouquinho maloqueiro. E, Nada a eu ver. acho que eu tô querendo ingressar nesse movimento, nessa engrenagem digital, né? Mas você tem algo que já vou te contar. Você tem muita bagagem. Então, tem Sim, pessoas que têm muita bagagem. E essas pessoas que já têm muita bagagem e que já são muito reconhecidos no mercado, digamos que elas têm licença poética. Não entendi. sei se você já viu os bilionários agora que aparecem na Ferrari, na Mercedes, andando de chinela havaianas. Ou Certo. então descalços, né? Sim, E aí o pessoal fala assim, mas só que não é qualquer chinelo, não é qualquer camiseta, mas eles podem, entendeu? Porque eles não precisam provar nada para ninguém mais. entendi. Eu acho que você já chegou nesse nível como profissional. Uau! Mas mesmo assim eu vou querer saber a sua Mas opinião. Vai me fazer bem, com certeza. vamos fazer sim. Mas é isso, né? Eu falo, eu preciso construir, eu já construí de uma forma que hoje eu tô
tranquila, assim. A minha imagem tá condizente, congruente com o que eu acredito, com o que eu sou. Mas tem momentos que a gente precisa usar a imagem projetada para alcançar o que a gente quer. O Entendi, lugar que a gente precisa alcançar e que às vezes não nos foi dado. entendi. E como que você conversa com esse seu mentorado, né? Esse seu aluno, essa pessoa que busca a sua orientação com relação ao bem-estar, ao relacionamento dela mesma com esse avatar? Porque às vezes eu me encontro em conflito também, né? Conversando vai com uma agência de marketing digital, né? Olha, Batô, você precisa se comportar desse jeito, né? Batô, para de falar bora, né? Ou, sempre tem esse tipo de orientação, é claro, né? Para ter uma performance em rede social é, condizente com aquele público que você quer atingir. Mas assim, em contrapartida, tem aquela coisa assim, daquele sentimento íntimo, assim, eu tô confessando pra você, coisa que eu nunca falei pra ninguém. Tipo assim, poxa, olha só o resultado desse trabalho, não sou eu, né? Ah, Tipo assim, que coisa conflitante, assim. Como que você conversaria com um mentorado seu se ele te trouxesse essa questão, assim? acho que a primeira coisa é trazer a consciência de como você é e como você está. Entende? Então, esse é o primeiro passo, porque a gente não se enxerga até se começar a fazer vídeo. Sim, Entendeu? Então a gente pensa que é uma coisa, quando a gente vê o vídeo, nós vemos outra coisa. Então muitas vezes não é que aquela pessoa não é você, que você não tinha consciência de que você era assim. ah, entendi. Então você tem que assistir bastante. Tem que assistir, fazer e assistir, fazer e assistir. E aí vai adequando os pontos que você acha que podem melhorar. Mas acho que o principal é a gente ser a gente. A gente. Quanto mais você for você, mais fácil de você se conectar realmente com o público. Porque as pessoas hoje buscam isso, se conectar, elas buscam se identificar. Então ninguém vai se identificar e se conectar se você não tiver com a energia ali verdadeira naquela entrega. Uau, bacana. Depois você manda a conta da consulta, então. Pode cobrar, meu. Vai ficar caro. Vai ficar caro isso daí. Já vou avisando que eu não sou uma mulher barata, ó. O Jaque, me conta como que tá hoje, né? O seu dia a dia, aonde que tá aonde que é o seu espaço, né? Nesses dias agora, nesse inverno, por exemplo, ou quais são as atividades, os eventos que estão rolando lá? Se você tem alguma projeção, para alguns meses que vai acontecer? Sim. Eu faço aquele evento, tem um evento que chama Noite Delas, né? Um evento que para as mulheres que já estão ali no dentro do meu convívio ali, sempre eu trago uma mulher de dentro para palestrar e uma mulher que eu estou conhecendo de algum outro lugar para também trazer o seu conteúdo e compartilhar ali. Com Certo. noite de queijos e vinhos, com um coquetel interessante, Isso com dentro do seu música, espaço lá dentro no do espaço. Tatuapé? É, aqui no Tatuapé, Certo. na Francisco Marengo, ali, próximo à padaria Marengo. Sua vizinha, né? Uau! Padaria já bem. Sua vizinha. Uma travessa da Radial Leste. Então, tô aqui no Tatuapé. Vai fazer 4 anos esse ano já. Você Uau, acredita? quanto tempo já. Muito tempo. Falo que agora, eu tenho a sensação que agora que eu começo a respirar, a entender o que é o meu negócio de fato e o que eu quero de fato para o que está para o meu salão, para o meu espaço hoje. Consigo ter mais clareza agora. Identificou a missão. Exato. Eu já tinha, mas assim, foi mudando, né? Sim, Então, demora muito para a gente fazer essa construção, porque entender como nós somos, aí como que a gente quer que as pessoas tratem o nosso negócio, como a entendi. gente realmente trata o nosso negócio, Sim. né? Então foi uma construção longa e doída. Mas agora tá bem gostoso. Que Agora, delícia saber disso. agora tá bem mais tranquilo, já consigo ter mais tranquilidade, mais organização, já também me ver como uma empresária, né? Porque muda a questão de você, o profissional da beleza em si já é um empreendedor,
naturalmente, Abriu né? uma MEI, você já é empreendedor. Sim, Você, né? Você é assistente, já é empreendedor. exatamente. Então precisa ter essa mentalidade. E aí, quando você abre um espaço, você se torna empresário. E eu demorei para aceitar isso. Demorei para aceitar esse lugar como empresária, sabe? Não queria ser a pessoa chata. Não Entendi. precisa também, né? Mas é importante a gente saber dar limite para as pessoas e Tem até um, para nós, né? e tem um posicionamento sólido também, né? Exato. Até porque o cliente, quando ele te vê como empresário, ele olha tudo, Sim, né? Então ele te olha, olha como você está vestido, olha como é o seu ambiente, como você trata o seu ambiente, como você trata as pessoas, como as pessoas te tratam, e tudo isso faz parte do seu serviço. é importantíssimo, né? São detalhes, às vezes, que muita gente, principalmente os que estão ingressando no ramo, né? Eles acabam não dando a devida importância Exato. para detalhes, assim, que no fim das contas a gente acaba, por bem ou por mal, a gente acaba é, entendendo que é muito importante, né? É porque todo mundo colhe esses frutos, né? Sim, A verdade. pessoa que está atenta é a pessoa que não está. Sim, Né? Então, os frutos bons e os ruins, todo mundo vai colher. Então, é sim. importante ter consciência, né? Então, estou bem feliz, assim, estou num momento bem feliz. Vou dar continuidade aí aos eventos. Esse ano vai ter evento, ainda vai ter mais um ou dois. Esse ano também tem. Todo ano eu faço uma turma, né, de consultoria de imagem. Então, eu lanço uma turma. Então, esse ano, até o final do ano, também lançarei uma turma. Acredito que em outubro, geralmente é em outubro, que aí eu abro, faço essa mentoria em grupo, Certo. né? Até também que deve ser interessante para troca também, né? É muito bacana. E aí, sempre no final da mentoria, De não ser aquela coisa isolada, né? De é, mentoria aí eu faço um individual. bazar no final dessa mentoria com as roupas que as pessoas tiram dos guarda-roupas. A gente faz uma Ah, eu reunião. já vi isso daí É, no seu Instagram. é bem legal. Então é isso, movimento, né? Traz movimento. É importante a gente estar sempre se movimentando, pensando nas oportunidades, no que as nossas clientes trazem, o que a gente pode oferecer para elas, porque tudo é uma troca também. Já que sobre o nosso espaço aqui de coworking, né? Você foi residente da gente aqui, né? Fez os seus atendimentos aí por um tempo legal. É, para uma profissional de beleza, né? Seja manicure, designer, ou extensora de cílios, ou até os cabeleireiros também, que estão trabalhando em salões, né, de sistema comissionado, né? Você indicaria essa experiência, assim? Em que momento você indicaria, né, de estar ingressando dentro de um espaço colaborativo, de coworking? Você acha que a pessoa precisa de determinado amadurecimento para estar dando esse passo na carreira deles? Ou qual que é a sua observação, assim? Eu acho que para empreender precisa ter sim um amadurecimento. Não tem como para empreender fora de um salão de beleza, né? Sim, Lembrando que entrou na profissão já é já é empreendedor. empreendedor, né? Então, é importante que a pessoa tenha clareza assim de onde ela quer chegar, né? Porque quando você vai atender num espaço colaborativo, quando você trabalha num salão, você tem toda a estrutura do salão por trás, Trabalhando para. trabalhando pelo teu marketing, Sim, trabalhando para testemunhar o teu é trabalho. o ponto que eu estava te falando, né? Que eu estou enxergando nesses profissionais que estão utilizando o espaço aqui. Exato. Então, quando a pessoa vai atender num coworking, por exemplo, se ela não tiver um bom posicionamento, ela vai atender essa cliente uma vez e nunca mais, Sim, entendeu? E também não vai fazer mais clientes, ela não vai conseguir ter uma evolução na carreira dela para que o espaço do coworking, de repente, seja um espaço transitório e sim, aí depois ela consiga dar continuidade à carreira, verdade. né? Então, é importante a pessoa ter em mente o que ela quer, né? Mas não custa também estar trabalhando num salão, quer atender alguém, não tem problema. Mas construa isso na cabeça, se tomar a decisão de sair e ficar atendendo nesse formato. Sim, boa dica. Dica profissional de quem já tem experiência. E para esse pessoal que viu todo esse quiver imenso, né, das possibilidades e dos benefícios que você consegue proporcionar e entregar, né? Como que essa pessoa pode te encontrar? Qual a maneira mais fácil? Você já comentou lá que o seu espaço é na Francisco Marengo, né? Tá ali perto da padaria Marengo.
pra cima da Cantagalo, né? Isso. E que mais? Aonde? Na rede social? É, Fala aqui pro tenho. pessoal, né? Vocês podem me encontrar no Jaque Oliveira Oficial, que é o meu Instagram, ou no meu site, Jaque Oliveira Tatuapé. Eu quero agradecer pelo tempo que eu fiquei aqui, né, pela forma que vocês me acolheram, que você me acolheu, sempre me senti muito feliz, acolhida aqui dentro, assim, tipo, Uau. minhas clientes amaram também vir aqui. Foi um momento muito importante da minha carreira, porque no pós-pandemia a gente A gente estava bem sensibilizado bem também, né? sensibilizado. Eu Emocionalmente. também estava muito sensibilizada emocionalmente, né, passando por uma dificuldade emocional muito grande, né, pelo pós-parto do meu filho. Sim. Então foi assim primordial. Foi uma base que me deu realmente estrutura para estar onde eu tô hoje. Assim, foi bem bacana, fez parte da minha história de uma forma bem importante. Então, quero só agradecer, né? Tô aqui muito feliz por poder colaborar de alguma forma, né, contando um pouquinho dessas histórias. E Legal. espero que tenha ajudado aí você que está assistindo e quiser, né, me contatar nas redes sociais, Jaque Oliveira Oficial ou Jaque Oliveira Tatuapé, que é o meu site. Legal. Muito obrigado, viu, Jaque? Mais Obrigada. uma vez aí por emprestar um pouquinho do seu brilho pra gente. Imagina, é É, você que está emprestando. muito obrigado pela presença e pelo seu precioso tempo aqui. E vocês também, espero que vocês tenham gostado. E chama atenção aí para as dicas, né, da Jaque, né, uma profissional que já tem bastante experiência, embora essa carinha de bebê, ela tem uma bagagem, né, muito pesada, né, de onde ela já passou, pelas situações e pelos desafios que ela já conseguiu superar. Acho que vale a pena você prestar atenção em cada palavra que ela falou, tá? Do fundo do coração, espero que tenha ajudado e bora pro próximo aí. Obrigado, Jaque. Imagina, eu que agradeço, foi ótimo.